Vou falar sobre a imagem das doenças linfoproliferativas, basicamente do linfoma. Então, aqui a gente tem algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem mais acima aqui é uma imagem de PET, tá? Então, a gente vai falar bem pouquinho, porque não é a minha área é radiologia, diagnóstico por imagem, o PET está dentro da medicina nuclear, mas nessa aula de linfoma a gente não pode esquecer de falar. Aqui em cima, essas duas imagens são imagens de ressonância, e essas duas aqui desse lado são imagens de PET, tá? Então, aqui tem algumas bibliografias, esses dois artigos que eu já coloquei para vocês no chat. Esse é o livro de oncologia do CBR. Ele é facilmente encontrado em PDF. Todos esses artigos têm na internet e são gratuitos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as neoplasias são as principais causas de morte nos países desenvolvidos e a segunda causa de morte nos países em desenvolvimento. Então, dentre as neoplasias malignas, as doenças linfoproliferativas, constituem um grupo heterogêneo de doenças que acometem o tecido linfóide, e elas são decorrentes da proliferação e acúmulo de linfócitos anormais em diversos estágios de diferenciação. E principalmente a gente vai estar falando das leucemias e dos linfomas. Tá, os linfomas, ele é um grupo diverso de neoplasias do sistema linfático. Eles variam em idade, padrões de crescimento, taxa de sobrevida. A gente vai ter o linfoma Hodgkin, que eu vou abreviar como LH, e o linfoma não Hodgkin, que é o LNH. Os métodos de imagem, eles têm um papel vital na escolha do tratamento, no diagnóstico, no estagiamento e na resposta à terapia. Então, é muito importante vocês terem uma noção básica da imagem para esses tumores. Tá? Os linfomas, eles são relativamente comuns, tá? A gente vê bastante, assim, na prática clínica, a gente vê toda semana linfoma. Eles podem acometer qualquer tecido e eles podem acometer qualquer idade. Claro que o pico é em torno de 60 anos, mas a gente pode ter em criança, pode ter em adulto jovem, em adulto não tão jovem e idoso mais velho, mas a média de idade é em torno de 60 anos. Eles chamam o linfoma de great imitator, ou grande imitador, porque ele pode simular qualquer tipo de lesão inflamatória, outros tipos de tumores, enfim, pode simular qualquer outra patologia, tá? E ele pode acometer qualquer parte do corpo, então ele realmente é um tumor bem frequente e bem difícil, às vezes, de diagnosticar, tá? Eles são geralmente diagnosticados pela presença de linfonodomegalias. Quando a gente chama a doença extranodal, ou seja, que a gente vai ter nos órgãos, a gente pode ou não ter linfonodomegalias. Então, o linfoma extranodal primário, ou seja, de um órgão, a gente vai chamar de linfoma extranodal primário. Então, qual que é a diferença do linfoma de Hodgkin para o não Hodgkin? Então, assim, o linfoma de Hodgkin, ele dá mais acometimento de linfonodo, ele mais acometimento nodal. E o linfoma não Hodgkin, ele vai dar mais acometimento extranodal. O linfoma não Hodgkin, ele é 8 vezes mais frequente do que o linfoma Hodgkin. E a gente vai ter vários subtipos de linfoma não Hodgkin. É muito mais frequente o linfoma difuso de células B, de alto grau. E ele é um linfoma que a gente vai ver muito, assim, se vocês começarem, quando vocês começarem na onco, não sei se vocês já passaram, vocês vão ver como é comum, tá? Então, o linfoma não Hodgkin, ele dá, vou repetir o que eu já falei, né? O acometimento extranodal é mais frequente do que no linfoma de Hodgkin. Os órgãos mais acometidos vão ser o fígado, os rins, os pulmões, os ossos e a medula óssea. Tá? Nesses locais, a presença de linfonodomegalias extensas, ou seja, se a gente tiver junto do órgão um conglomerado de linfonodomegalias, isso aí vai ajudar o radiologista, o clínico, o oncologista, o cirurgião a fazer o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, porque essas linfonodomegalias geralmente acometem a cadeia linfonodal que está próxima, tá?
e ajuda no diagnóstico de linfoma. Então, quando a gente identifica linfonodomegalia sem uma evidência de envolvimento dos órgãos comuns, fígado, rins, pulmões, ossos e medula óssea, os outros sítios que também são bastante acometidos no linfoma não Hodgkin é o trato gastrointestinal, a tireoide, o encéfalo, testículo, mama e pele. Mama também pode ter, tá? Então, aqui é um quadrinho de um dos artigos, acho que é do artigo 1, que eu mandei para vocês. Então, mostrando aqui, ó, que 27% dos casos a gente vai ter do linfoma não Hodgkin esse tipo difuso de grandes células. E a média de idade, como eu falei para vocês, em torno de 60 anos, tá? Depois a gente vai ter esse linfoma folicular, que ele é em torno de 28%, também acomete pacientes em torno de 60 anos. Depois a gente vai ter esses outros tipos que são menos frequentes, o tumor do tipo Malte, o linfoma do tipo mantle cell, depois o linfoma de Burkitt, que ele é mais em crianças e pacientes com SIDA, tá? Então, pacientes imunocomprometidos vão ter mais esse linfoma de Burkitt, e esse outro tipo periférico de células T, que também é bem menos frequente. Então, estratégias diagnósticas. É necessário realizar o diagnóstico histológico. A gente não consegue fazer o diagnóstico de linfoma, por mais que eu depois eu vou mostrar para vocês que algumas vezes ele é bem característico. A gente, para fazer o tratamento, a gente precisa ter o diagnóstico histológico. Não tem como fugir. Nenhum oncologista vai fazer algum tratamento sem ter o diagnóstico histológico, porque dentro desses tumores a gente vai ter vários marcadores que vão nos direcionar para cada tipo de quimioterápico ou radioterapia, em alguns casos, né? Então a gente vai precisar. Quando a gente tiver acometimento linfonodal, a gente tem que tirar o linfonodo inteiro, a gente tem que fazer uma biópsia excisional do linfonodo inteiro. Por quê? A gente sabe que o linfonodo, às vezes, ele não vai estar todo ele acometido, às vezes a gente vai ter só uma pontinha ou só o centro do linfonodo, então isso é uma coisa que a gente também já sabe, já aprendeu, eu já errei isso também na prática, às vezes a gente vê um linfonodo, por exemplo, no ultrassom, na ecografia, bem normal, com fluxo no hilo preservado, e ele tinha o acometimento de células tumorais na porção que não era do hilo, e daí a gente não pode dizer só por imagem que isso é um linfonodo, isso é super importante, assim, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes da aula, tá? Então, a gente precisa fazer esse painel de imunofenotipagem e análise genética, então, para a gente tratar de forma adequada esses pacientes. Então, no estadiamento, né, após a gente ter o diagnóstico histológico, né, ou seja, a gente ter confirmação que realmente é um linfoma, a gente vai fazer um estadiamento. Então, a gente vai fazer uma tomo do pescoço, uma tomo de tórax, uma tomo de abdômen total, com contraste. Por que com contraste? Porque o contraste, ele vai ajudar a gente a fazer a diferenciação dos tecidos para os linfonodos e dos vasos também, porque os linfonodos na tomo, eles ficam em imagens como se fossem bolinhas, assim, ou às vezes de aspecto ovoide, tá? Então a gente muitas vezes vai confundir esses linfonodos com vasos, então é muito importante injetar o contraste, porque os vasos vão ficar bem brancos e os linfonodos não vão ficar tão brancos, então a gente vai conseguir diferenciar melhor. O PET-CT. O PET-CT é aquele que eu mostrei para vocês, é um exame de medicina nuclear que a gente usa uma molécula de 18, de flúor 18, ligado a uma molécula de glicose, que ela é injetada na hora do exame e ela vai ter uma ávida captação por esses tumores, principalmente os de alto grau. E ela é superior a TC, porque ela é mais específica do que a tomo sem o PET, né? Então, o PET é um exame de medicina nuclear, que ele é altamente sensível e específico, né? Só que é um exame muito caro.
mas a maioria dos convênios autoriza para, na verdade, eles são obrigados, teve uma lei alguns anos atrás que todos os convênios têm que autorizar o PET-CT para linfoma, tá? Então a gente vai avaliar a doença nodal e extranodal. Então, a gente vai conseguir ver os conglomerados de linfonodo e também os órgãos acometidos, que seria essa doença extranodal, exceto para medula óssea, porque a gente não tem uma sensibilidade tão grande para o cérebro e para o fígado. Por quê? Porque esses órgãos, essas estruturas têm um metabolismo muito elevado. Então, eles vão ter uma alta captação também em pacientes normais. Isso pode obscurecer a doença extranodal focal. Então, aqui a gente tem uma imagem de CT sobreposta a uma imagem de PET, né? Então, a imagem de PET, a gente vê que tem uma grande captação, todas essas áreas laranjas, aqui nos linfonodos retroperitoneais, junto dos hilos hilares, renais, aqui no fígado, todas essas imagens arredondadas, tudo isso aqui é doença extranodal e essas aqui, doença nodal. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente vê um conglomerado de linfonodos perto de um órgão, que a gente vê umas lesões, que a gente fica com essa suspeita de linfoma, quando a gente tem muitos linfonodos aglomerados, a gente vai pensar em linfoma. Aqui também a gente tem conglomerados junto dos hilos renais, a gente também tem aqui nas cadeias jugulares internas do pescoço, tá? No nível da tireoide, a gente tem também aqui no mediastino. Então, o PET ele é muito bom para a gente fazer esse diagnóstico mais específico. Aqui é uma imagem coronal do PET em preto e branco, mostrando que todas as imagens pretinhas são linfonodos acometidos e toda essa cadeia aqui acometida, também envolvendo os órgãos. Aqui a gente também vê nas imagens axiais esses linfonodos nas regiões axilares também. Aqui a gente vê intra-abdominais, vários linfonodos. Então, o PET é muito bom, assim, é um exame que, se há condições de fazer, é um exame muito bom para o linfoma. Ô, No prof, eu segmento, tenho uma dúvida. claro, Ali na imagem anterior, o quanto a imagem brilha tem alguma repercussão, algum significado? Porque sim. essas da direita parecem ser menos brilhosas ali do que as da esquerda. Sim, na verdade no PET, assim como na tomografia, a gente faz uma medida da intensidade, na verdade do PET a gente vai usar o SUV, que é uma medida que eles veem quanto que tem de radiofármaco, né, dessa glicose nos tecidos. Claro que quanto, eu não sei te dizer, porque não é a minha área, né, mas acima de uma determinada medida, eles falam que é muito provável que seja, no caso, linfoma, e abaixo dessa medida, provavelmente já não tem lesão ativa. Muito boa a tua pergunta, tá? Na tomo, a gente consegue dizer se tem captação ou se não tem captação. A gente não consegue dizer na tomo, sem ser a tomo de PET, a gente não consegue dizer, afirmar se tem doença ativa ou não. Claro que a gente vai olhar, vai ver que tem linfonodos, vai comparar com os exames anteriores, se aumentou, se não aumentou, mas no PET a gente sim tem essa medida e isso é muito, muito importante. Claro Obrigada, que prof. imagina. Claro que assim, né, como todos os exames, eles têm erros, né, a gente nenhum exame é 100%. Mesmo a biópsia, às vezes a gente tem que ver, fazer revisão de lâmina, às vezes tem que fazer algum outro marcador. Mas o PET é um exame, assim, que ele é muito importante, porque ele é mais específico, né, a gente consegue determinar e realmente onde tiver mais brilho, tem mais captação. Só mostrando aqui para vocês, ó, pegou um pouquinho do encéfalo, o encéfalo tá bem preto, tá? Porque o encéfalo geralmente ele fica preto por causa do metabolismo, tá? Então até a gente usa para
demências, o PET, para ver as áreas que têm menor metabolismo naqueles pacientes que estão começando a ter demência. Então, o PET não é bom para, não é tão bom para neoplasia no encéfalo, porque normalmente o encéfalo já tem um metabolismo muito alto. Então, para o segmento PET também é um exame maravilhoso, porque daí a gente vai ver se está captando mais ou menos radiofármaco, se aumentou ou diminuiu esses linfonodos. Mas só lembrando uma coisa bem importante, que é a quantidade de radiação, tá? Então, assim, tanto o PET-CT quanto a tomografia sem PET, a tomografia normal, eles são exames que a gente utiliza radiação ionizante. A radiação ionizante, como vocês sabem, ela pode causar danos irreversíveis ao DNA e também causar neoplasias, né? Então, a gente não quer causar mais uma neoplasia daqui a alguns anos num paciente que está tratando uma neoplasia, né? Então, o PET-CT, depois que o paciente estabilizou, agora eu não sei dizer para vocês quanto tempo exatamente, mas a gente, em muitos casos, vai fazer segmento com raio-x, no caso, se for raio-x, se for linfoma de tórax, se for linfoma de pescoço, a gente pode usar ultrassonografia, e a ressonância magnética também é um ótimo aliado, por quê? A ressonância magnética, quais são as vantagens? Ela tem uma melhor resolução de contraste, ou seja, a gente consegue ver melhor a diferenciação dos tecidos de partes moles do que átomo. Átomo a gente vai ver tudo meio cinza, ainda mais se for sem contraste, tá? A extensão da lesão, a gente vai conseguir ver melhor na ressonância do que na tomo. A gente vai ter uma melhor avaliação de pequenas lesões, ou seja, lesões muito pequenininhas, às vezes a gente não vai ver na tomo, e na ressonância a gente vai conseguir ver. Ela é muito boa para encéfalo, para medula, para cabeça e pescoço, para medula óssea, para o sistema músculo-esquelético. Então, assim, de uma forma geral, a ressonância é muito boa. E ela não utiliza radiação ionizante, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada órgão agora. O linfoma do sistema nervoso central. A gente tem visto muito linfoma do sistema nervoso central, assim, de uns anos para cá tem aumentado muito, principalmente aqui no Hospital de Clínicas, a gente ainda não sabe o motivo, mas tem aumentado, tá? O envolvimento encefálico no linfoma sistêmico, ele complica em 10 a 15% dos casos, tá? Mas o linfoma primário, ou seja, aquele linfoma que acomete só o sistema nervoso central, ele é raro. Não é bem, isso é o que a literatura fala, não é bem o que a gente tem visto, porque a gente tem visto muito linfoma, tá? E ele é responsável por em torno de 1% dos casos. Então, são lesões que elas realçam, ou seja, que elas captam contraste avidamente, tá? O contraste que a gente usa na ressonância é o gadolínio, tá? Ela acomete principalmente os hemisférios cerebrais, os núcleos da base, o corpo caloso, gosta muito das regiões periventriculares e localização subependimária. Geralmente são lesões múltiplas e elas são mais comumente observadas no linfoma não Hodgkin disseminado. Mas também a gente também tem que pensar no linfoma quando a gente observar uma lesão solitária com características de linfoma que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, se vocês quiserem depois assistir essa aula, esse é um professor maravilhoso, James Smirnotopoulos, sempre me atrapalho quando eu falo o nome dele. Ele é um dos chefes da Instituto de Patologia das Forças Armadas Americanas, que eles são responsáveis pela a maior revista que tem de radiologia no mundo, que é a Radiology e a Radiographics, e ele faz essa revisão de lesões do tipo borboleta, tá? Então, aqui tem uma aulinha nele no YouTube, depois eu passo para vocês o material. Então, essa aqui eu até tirei da aula dele, então, o que a gente tem que pensar quando a gente vê lesão em asa de borboleta, que é esse aspecto aqui, tá? O linfoma é um diagnóstico diferencial importante, né,
nesses casos de lesão em asa de borboleta, principalmente com glioma, com glioblastoma multiforme, tá? Ele gosta de acometer a linha média, envolver o corpo caloso, e ele vai ter um realce bem uniforme, diferente do glioblastoma, que o glioblastoma é um glioma de alto grau, as células se multiplicam muito mais rápido do que a, a vascularização consegue dar conta, então ele tem muita necrose, tá? E o linfoma é um tumor que ele é mais insidioso, ele tem um aspecto, ele não costuma dar necrose, a não ser que seja paciente imunocomprometido, então, ele, apesar da localização desse aspecto de asa de borboleta, ele tem um padrão de imagem um pouco diverso do glioblastoma, tá? Então, é muito importante quando a gente enxergar, assim, uma lesão do tipo asa de borboleta, a gente tem que pensar nesses dois diagnósticos, glioblastoma multiforme, só que daí ele vai ter necrose acentuada, e no linfoma que vai ter características mais homogêneas que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, o linfoma primário do sistema nervoso central, ele geralmente tem essas lesões que costumam dar esse aspecto periventricular, subependimário, ou asa em borboleta, que é o típico. Eles são lesões hiperatenuantes. Por que hiperatenuantes? Porque elas costumam ser brancas na tomo. Isso também ajuda bastante no diagnóstico diferencial do glioblastoma. E essas lesões, elas realçam intensamente pelo meio de contraste. Então, aqui a gente tem um clássico butterfly, ou asa de borboleta. Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver essa borboleta com essa área central mais escura na tomografia. Essa área aqui é toda a área de necrose. E todas essas áreas aqui que não estão realçando, que eu estou desenhando aqui para vocês, são áreas de necrose, e a gente tem esse realce periférico, bem típico do glioblastoma multiforme. Qual que é a diferença da borboleta do linfoma? O linfoma nos pacientes imunocompetentes, não tem HIV, que não tem alguma imunossupressão ou imunodeficiência, eles vão ser uniformes. Aqui hematomo com contraste, mas na fase simples eles geralmente já são hiperdensos, ou seja, hiperatenuantes. Então eles são mais homogêneos, eles, apesar de ser a mesma localização, o mesmo aspecto de asa de borboleta, eles são mais homogêneos, eles têm esse aspecto mais denso. Então, essa é uma característica muito importante que eu queria que vocês gravassem do glioblastoma versus o linfoma do sistema nervoso central. São dois tumores que são bem frequentes. Isso é importante no prognóstico, porque geralmente o prognóstico do glioblastoma multiforme é bem reservado, mesmo com temodal, com todas as medicações que a gente usa ultimamente, é bem mais reservado e bem mais agressivo do que o linfoma. Tá? Então, o que que a gente vê no linfoma? No linfoma, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma sequência flare. Eu não sei se vocês já estão um pouco habituados com ressonância, mas na ressonância a gente usa algumas sequências básicas, tá? Para o encéfalo. Por exemplo, a gente tem essa sequência FLAIR, que ela significa Fluid Inversion Recovery, Fluid Attenuation Inversion Recovery. Então, a gente vai suprimir o sinal do líquor, o líquor vai ficar preto, e a gente vai ter uma maior conspicuidade, uma maior diferenciação das lesões, que a maioria das lesões no flare vão ficar brancas, a partir do edema, que a gente vê que está bem branco, e as lesões, em geral, elas ficam bem brancas no flare. Essa porção central é a porção do linfoma. O linfoma, diferente do glioblastoma, ele é um tumor altamente celular, então ele tem pouca água. Então, ele vai ser muito preto em T2. Aqui a gente tem uma sequência T2, o líquor e os líquidos puros, eles vão ficar bem brancos, tá? Então, a gente vê que essas lesões, esses nódulos, eles estão bem escuros, então são bem típicos de linfoma, porque a gente tem pouca água. Tendo pouca água, a gente vai ter baixo sinal em T2.
tá? Outra coisa que ajuda também bastante é a sequência de difusão que eu vou mostrar para vocês. A difusão, assim como no infarto, que vocês vão ver que brilha bastante, a gente vai ter um alto brilho na difusão e um baixo sinal no mapa de ADC, que eu vou mostrar para vocês. São duas sequências que a gente usa muito para isquemia. Tá? A gente vai ter esse acometimento periventricular que eu mostrei para vocês no slide anterior, principalmente nos linfomas primários de células B. Então, assim, a histopatologia, tá? A gente vai ter tumores altamente, densamente celulares, eles vão ter uma infiltração perivascular, a gente vai ter um aumento dessas fibras de reticulina, então, antigamente até se chamava os linfomas de sarcomas de células reticulares, eles têm uma alta relação núcleo-citoplasma, então tu vai ter um citoplasma, pouco citoplasma em relação ao núcleo, o núcleo vai ser muito grande, então, o citoplasma, então esse citoplasma vai ter pouco sinal na ressonância, por isso que a gente vai ter esse baixo sinal. Então, a gente vai ter uma hiperatenuação na tomo, ou seja, quando a gente fala em atenuação, é quanto que a gente consegue, quanto que aquela lesão captou daquele raio-x, né? Então ele vai atenuar muito o raio-x da tomografia, e na ressonância a gente chama sinal. Então ele vai ter um baixo sinal porque ele tem pouca água. E a gente vai ter uma restrição da difusão. Ele vai ficar bem preto no mapa de ADC. Bom, em relação à resposta, também é bem importante a ressonância, principalmente para o linfoma do sistema nervoso central, para a gente ver se tem uma rápida resposta à terapia, né? Que geralmente vai ser por radiação ou esteroides. Isso é super importante. O linfoma é um tumor que ele responde super bem aos corticoides, então, assim, a gente nunca vai dar corticoide antes de ter a biópsia, porque tu pode ter falso negativo em até 90% dos casos. Então, cuidem, assim, se tem a suspeita de linfoma, sistema nervoso central, alertem o neurocirurgião, alertem a equipe, porque se eles fizerem pulsoterapia, se derem corticoide, a gente pode ter falso negativo, tá? A terapia sistêmica com metotrexate, ela é mais efetiva do que o R-CHOP, que é essa terapia que a gente usa para os linfomas, geralmente para o linfoma fora do sistema nervoso central, e a gente pode ter recorrência em até 5 anos, em 20% dos casos. Então, a aparência do linfoma cerebral, do sistema nervoso central, ela vai refletir, como eu falei para vocês, a alta celularidade, baixo conteúdo de água. As lesões tendem a ser isointensas, ou seja, elas podem ter o mesmo sinal do parênquima ou até o sinal mais baixo nas imagens ponderadas em T1, e elas também têm um sinal ISO, ou seja, igual do parênquima, ou baixa nas sequências ponderadas em T2, e vão realçar muito com o nosso contraste com o gadolínio. Vocês que não as pessoas que não estiverem familiarizadas com essa nomenclatura, não se assustem, porque a gente vai falar muito ao longo do curso de ressonância e tomo, e vocês vão ver que vai ficando mais fácil. Então, agora eu vou mostrar uns casos para vocês, para ficar menos maçante a nossa aula. Tá? Então, um paciente de sexo feminino, na 8ª década, começou com distúrbio de comportamento e agora com importante rebaixamento do nível de consciência. Então, a gente vê essa lesão bem típica que eu falei para vocês em asa de borboleta, acometendo o corpo caloso, a porção anterior do corpo caloso. Essa é uma sequência de difusão. A gente tem aqui embaixo uma sequência T1 pós-contraste, pós-injeção do gadolínio. Essas três aqui são T1 com gadolínio, a gente chama T1 gado ou T1 GAD, que vocês vão ver nos artigos. Aqui a gente tem um flare. E aqui em cima a gente tem um T2. Toma um golinho d'água.
Alguma pergunta, pessoal? Posso seguir? Pode, prof. Obrigada, que eu não enxergo o chat. Bom, então assim, ó, aquilo que eu falei do baixo sinal em T2 é super importante, tá? Então aqui, o meu 2 ficou horroroso. Deixa eu arrumar. Então aqui, ó, a gente tem o líquor nos cornos posteriores, bem branco, e essa lesão, ela é bem escura, ela tem um sinal bem parecido com o parênquima. Então, esse sinal aqui já nos levanta uma bandeira de que, opa, essa lesão é muito sugestiva de linfoma. Quando a gente olha a difusão bem restrita, ou seja, branca na difusão e preta no mapa de ADC, e esse realce homogêneo, diferente daquele caso, ó, vou mostrar aqui para vocês, do caso aqui da tomo, ó, que a gente tinha essas áreas de necrose, né? Na ressonância, ele vai tender a ser bem homogêneo, tanto o sinal na sequência sem contraste, quanto na sequência pós-contraste. E aqui no flare, ele também tem um sinal baixo, mas o T2 puro, porque o flare, na verdade, é um T2 com saturação do líquor, então o líquor vai ficar bem escuro, bem preto, como vocês estão vendo aqui. Muita gente confunde o flare com o T1, então eles são sequências que visualmente são muito semelhantes, mas ele tem, na verdade, a ponderação dele é um T2, só que a gente suprimiu o sinal do líquor. Então tu vê que ele mantém esse baixo sinal em T2 e em flare. E essas áreas brancas em volta são áreas de edema, tá? Então, geralmente a gente vai ter edema perilesional. Então aqui a gente tem o difusão, T2, o flare e o T1 pós-gadolínio. Então, já falei para vocês, né, qual que é o diagnóstico, né, são alguns diagnósticos diferenciais, principalmente em paciente imunocomprometido, né. Então, se tivesse necrose, essa lesão tipo borboleta pode ser um toxoplasmose. Toxoplasmose adora também dar esse aspecto de borboleta. Um glioma difuso de baixo grau, na verdade, o baixo grau, ele poderia dar também, mas não teria esse realce. Geralmente os gliomas de baixo grau, eles não realçam tanto. Uma encefalite também poderia ser, mas nesse caso era um linfoma primário do sistema nervoso central. O infarto venoso não daria esse aspecto. Então, o linfoma. Então, aqui só que a gente já falou da restrição à difusão, então essa área está bem branca. Esse caso é um caso bem antigo, nessa época que não se falava tanto no mapa de ADC como a gente fala hoje, que é um mapa da difusão, que é muito importante para a gente avaliar o sinal das lesões. Aqui no T2 a gente vê que as lesões são bem pretas, bem característico de linfoma, por causa da relação núcleo-citoplasma. Aqui as lesões com realce bem homogêneo, o T1 pós-gadolínio, então a gente tem uma impregnação sem necrose, e aqui no flare também continua com esse baixo sinal em relação ao edema, como eu mostrei para vocês antes. Um outro caso, um paciente feminino de 60 anos com quadro de parestesia e déficit motor à direita, com evolução progressiva a 2 meses, no momento com déficit de fala e rebaixamento do nível de consciência. Então, esse exame também é bem antigo, 2006. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem uma imagem axial, como se a gente estivesse cortando uma fatia do cérebro, né, na sequência ponderada em T2, então o líquor fica bem branco e é uma lesão bem branca em T2, diferente daquela que a gente viu antes. Só que aqui o T1, ela é levemente hipo em T1, aqui o líquor, né, no T1 fica preto. Esse é um T1 pós-gadolínio, a gente abrevia também como GD, o gadolínio. Então a gente vê que tem gadolínio nos seio sagital superior, nas veias corticais. Isso aqui ajuda a ver quando é com e sem gadolínio, tá? Então a lesão tem algumas áreas de realce no pós-gadolínio, tá? A gente vê que o realce é diferente daquele realce. Ele segue os espaços perivasculares.
ele é uma lesão diferente, né, que é uma imagem sagital, a gente está vendo o paciente de lado. Aqui é um flare, ele é bem mais branco do que aquele outro, e a gente viu que a lesão aumentou bastante, ó, em 15 dias. Aquele exame era do dia, deixa eu voltar, dia 12/5, e aqui é do dia 29/5. Deu mais ou menos 2 semanas. As lesões aumentaram, parece que elas estão cruzando a linha média para o outro lado, através do corpo caloso, então tudo isso aqui parece ser lesão. Também estão acometendo o tálamo. Então, aqui no T1 a gente vê que teve uma progressão dessa lesão, ela foi até o lobo frontal. Aqui a gente vê que tem algumas áreas de menor, mais líquidas, né, que são áreas mais branquinhas, quanto mais branquinho, são áreas mais líquidas. Aqui no pós-contraste, a gente continua vendo esse aspecto meio linear, que continua seguindo os espaços perivasculares, mas é diferente da impregnação, aquela do linfoma convencional que a gente estava vendo, um aspecto meio pontiforme, linear. Bom, e aqui também a gente vê esse aspecto seguindo o trajeto dos vasos. O que que era esse caso aqui? É super raro, é um linfoma intravascular. Eu acho que eu vi 1 ou 2 na vida, é super, super, super pouco frequente, mas também entra no diagnóstico diferencial de outras lesões, como encefalites, doenças, fúngicas do sistema nervoso central, também entra no diagnóstico diferencial de outras lesões que acometem espaço perivascular. Então, esse é um outro paciente, 73 anos, com emparesia esquerda, 2 meses. A gente vê essas lesões pretas comprometendo o corpo caloso, aqui do outro lado também, com esse realce mais homogêneo. Essa daqui tá bem mais fácil do que a outra. São múltiplas lesões. Então, acho que aqui na difusão, aqui embaixo, a gente vê que elas têm uma restrição à difusão. No flare, elas são escuras também, ó. Então, a gente tem aquele padrão de baixo sinal no T2, restrição à difusão e realce homogêneo. Então, era um linfoma também do sistema nervoso central. Aqui é um homem de 64 anos, com cefaleia, alteração de comportamento, primeiro exame em outubro de 2011. Esse caso é bem interessante. Então, a gente via que tem essa lesão com acometimento supracelular, então a gente tinha essas imagens aqui, acometia também a substância branca profunda, os núcleos da base, tinha essas áreas de menor intensidade de sinal, né, que é bem característico, né, de linfoma. Aqui tem essas áreas mais nodulares. Aqui no T2 a gente vê que é uma lesão bem escura, ela é iso até hipossinal em relação ao parênquima, tem edema vasogênico. Aqui no coronal a gente consegue ver bem esse acometimento pelas lesões. Elas são lesões que realçam de forma homogênea. Então, não foi realizada biópsia, foi iniciado corticoide por via oral, tá? O que que aconteceu? Desapareceram as lesões. Então, como eu falei para vocês, os linfomas, eles podem desaparecer, e eles têm um nome quando eles desaparecem, que é vanishing tumor, tá? Então, não tinha mais as lesões aqui. Daí foi retirado o corticoide, daí eles podem ter recidiva quando retira o corticoide. Então, ele recidivou na fossa posterior, no verme cerebelar, lesão bem preta em T2, com edema, como a gente vê aqui. Daí ele teve obstrução, na verdade, o quarto ventrículo ficou bem reduzido de tamanho, então a gente já vê um grau de hidrocefalia, compartimento supratentorial, os ventrículos estão bem aumentados, isso aqui porque obstruiu lá embaixo, né? Então a gente já tem um aumento do sistema ventricular. Aqui no flare a gente vê que é uma lesão com baixo sinal, com bastante edema, né? Todas essas áreas brancas são de edema.
né, com essa hidrocefalia, obstrução do quarto ventrículo. Nessa imagem coronal a gente vê que esse aqui é uma sequência T1 pós-gadolínio, tá? A gente vê que é um realce bem homogêneo da lesão, então a lesão ficou bem branquinha, não parece ter necrose. Né, aqui no plano sagital a gente vê a lesão bem branca. Aqui é uma perfusão, que a gente vai ver quanto de vascularização que tem esse tumor. Geralmente os linfomas, eles são lesões mais frias em relação aos glioblastomas. Então, quanto mais quente, por exemplo, aqui onde tem os vasos fica vermelhinho, e onde está mais frio fica preto, onde tem o edema. Ali no tumor ele está um azul clarinho. Então não é um tumor altamente vascularizado. O glioblastoma ele ficaria laranja, ficaria vermelho. Isso aí ajuda bastante a sequência de perfusão. E aqui um T1 pós-contraste mostrando a lesão realçando intensamente de forma bem homogênea. Aqui a perfusão que eu falei para vocês, mostrando uma leve aumento da perfusão, mas nem comparado com o glioblastoma. Aqui é uma sequência de espectroscopia de prótons, que também nos ajuda, às vezes, a diferenciar uma lesão inflamatória de uma lesão tumoral. Então, aqui a gente tem um pico grande de colina, aqui a gente tem um pico reduzido de creatina, que é o metabólito mais estável do sistema nervoso central, e um marcador de membrana celular, que é N-acetilospartato. Então, geralmente, essa curva teria que ser ao contrário. Essa curva teria que ser aqui em cima, essa curva um pouquinho mais alta, e a colina geralmente teria que ser mais baixa. Então, essa curva que eu mostrei para vocês é uma curva bem de tumor, mas não um tumor de alto grau, como um glioma, glioblastoma, tá? Isso aqui ajuda bastante. Então, eles fizeram finalmente a ressecção cirúrgica, o diagnóstico definitivo foi um linfoma difuso de grandes células B, tá? E esse caso foi bem interessante, porque a lesão supratentorial sumiu completamente, né? Então, a gente pode chamar ele de ghost tumor, ou um tumor fantasma, porque ele regrediu espontaneamente com o corticoide. Então, aqui tem um artigo, depois, se vocês quiserem ler, de vários casos de linfoma do tipo Ghost, né? E o que acontece? A gente tem que seguir esses pacientes, porque no caso, ele tinha lesão aqui embaixo e no tálamo, daí ele fez essa ressonância que tinha desaparecido, na letra C, e na letra D, depois de alguns meses, no caso, 45 meses, ele voltou no compartimento supratentorial. Então, a gente tem que fazer acompanhamento por 5 anos, porque pelo menos por 5 anos a gente tem que acompanhar, porque eles podem ter uma recidiva mais tardia. Aqui é um caso do artigo que vocês depois vão ver, paciente de 53 anos, com fraqueza nos membros inferiores, linfoma não Hodgkin disseminado, né, então a gente vê aqui, tem vários implantes, vários foquinhos, essas bolinhas, ó, na cauda equina, isso aqui tudo são implantes secundários de linfoma, né, e também a gente vê todos esses corpos vertebrais, aqui a gente tem uma vértebra já fraturada, aqui tem outras vértebras fraturadas, todas elas com infiltração da medular óssea pelo linfoma. E aqui embaixo também o sacro todo acometido. Então a ressonância é muito boa para isso, a gente consegue ver partes moles, raízes, medula, aqui a gente tem a medula circundada pelo líquor, isso aqui é uma sequência T2, a letra A é uma sequência T2, o líquor bem branco, que nem a gente viu lá no encéfalo. Aqui é uma sequência T2 com saturação de gordura, então vocês veem que a gordura aqui, que era branquinha, ficou bem cinza, né? Então, a gente tem que aprender aos pouquinhos a ver essas sequências. Então, a gente tem aqui também uma sequência T2 com saturação de gordura. A gordura aqui do subcutâneo, a giba, tá bem pretinha, e aqui estava bem branquinha. Então, aqui um paciente de 73 anos, com disfagia e disfonia, lesão expansiva envolvendo o anel de Waldeyer, que é esse conjunto de linfonodos que a gente tem aqui na orofaringe, né, e espaço
retrofaríngeo. Então, a gente vê que está bem aumentado de volume, espessado, com realce heterogêneo. Aqui a gente tem um paciente com edema de face, com essa lesão com baixo sinal, aqui é uma sequência ponderada em T1. Quando a gente ficar na dúvida se é T1 ou T2, olhem sempre para o canal medular. O líquor aqui está preto, então é uma sequência ponderada em T1. Aqui a gente vê que o líquor está branco, então uma sequência ponderada em T2. A gente tem uma sequência intermediária, que é a densidade de prótons, que a gente não usa tanto, que é mais para músculo esquelético, que é um sinal entre o T1 e o T2. Então a gente vê que é uma lesão bem escura em T2, então, opa, é uma lesão escura em T2. A gente pode comparar com o líquor ou com a própria gordura do subcutâneo. Então, assim, opa, isso aí já, se o paciente tem uma certa idade, tem já uma história de neoplasia, a gente pode pensar em linfoma. Esse foi um caso que eu peguei bem recentemente, era um paciente já com linfoma, eu não me lembro se ele tinha linfoma abdominal, ele apareceu com essa lesão na hemiface, que era uma lesão bem escura. Aqui que eu falei para vocês, esse é o mapa de ADC, que a gente sempre avalia ele em conjunto com a difusão, ele é, na verdade, é um cálculo que é feito em cima da difusão para ver o que realmente está restringindo. Então, onde está preto no mapa de ADC é que realmente tem restrição da difusão, e essa lesão ela era escura em T2, mas tinha algumas áreas centrais de necrose. Isso aqui era um linfoma e não um abscesso, que foi a primeira hipótese, um paciente de 39 anos. Então, como vocês viram, não é só em paciente idoso, né? Aqui a gente tem um paciente de 55 anos, com diplopia e epistaxe, né? Então, a gente vê que tem essa lesão que acomete a rinofaringe, tá inclusive fazendo afastamento dos globos oculares, a gente tem exoftalmia, tem uma deformidade da face bem importante. Aqui a gente tem um T2, na dúvida vocês podem olhar também o sinal das órbitas, então aqui o humor vítreo ele tá branco, né, então esse aqui é um líquido puro que a gente pode se guiar, assim como o líquor céfalo-raquidiano, então quando a gente ficar na dúvida se é um T1, um T2, a gente pode olhar para os líquidos puros, então aqui, por exemplo, a gente está vendo que o humor vítreo é preto, né, diferente daqui que ele tá branco, então é uma sequência T1, e aqui embaixo a gente tem uma sequência T1 pós-gadolínio, então a gente vê que os líquidos puros estão pretos, então aqui o globo ocular está preto, e a lesão realça intensamente. Então a gente tem um T1 sem gadolínio, a lesão escura, e pós-gadolínio, a lesão realçando intensamente. Outra coisa que ajuda, só para falar para vocês, que esse aqui poderia ser um outro tumor que acomete bastante aqui, que é o estésio neuroblastoma, que é um tumor neuroglial, um carcinoma, geralmente em paciente mais idoso, né, um carcinoma epidermoide, uma característica bem importante do linfoma é que ele faz remodelamento ósseo, ele não destrói o osso. Então, aqui a gente vê que ele está remodelando, ele vai empurrando as estruturas mais do que invadindo e mais do que destruindo. Então, isso é muito suspeito de linfoma também, tá? Aqui é um linfoma difuso de tireoide, então a gente vê acometimento, são 2 casos. Aqui a gente tem um paciente letra A de 83 anos e aqui um paciente de 86 anos. Então, a gente vê que tem esse acometimento da tireoide, lobo direito, tem uns linfonodos aumentados de volume, que eu falei para vocês que ajuda bastante, mas não é também patognomônico, né? Então aqui a gente tem várias linfonodomegalias bilateralmente. Aqui é um linfoma difuso com acometimento do lobo esquerdo da tireoide. A gente vê várias linfonodomegalias aqui. Aqui, um linfoma de glândula lacrimal, que é bem comum a gente ter esse linfoma, então vocês veem que ele está empurrando o globo ocular, está espessando a pálpebra superior, isso aqui é bem típico do linfoma, ele não tem destruição óssea, então é que a gente vê que não tem destruição do osso, isso é super importante para a gente fazer o diagnóstico por imagem do linfoma.
tô acabando, é uma aula um pouquinho longa. O linfoma pulmonar é super raro, ele é menos de 1% dos linfomas, a grande maioria é não Hodgkin, ele pode ser um nódulo único ou múltiplos nódulos, ele pode simular uma pneumonia, tá? Ele também simula uma linfangite, e em 20 a 40% ele vai ter linfonodomegalias mediastinais associados. Então, aqui a gente vê esse raio-x de tórax, vendo vários nódulos, né, alguns coalescentes, bilaterais. Aqui a gente vê, poderia até passar como uma consolidação, uma pneumonia, né, mas a gente vê esses linfonodos, desculpa, esses nódulos. Aqui a gente tem ver acometimento pleural, então toda essa pleura aqui espessada, opa, com esse acometimento pulmonar. Tudo isso aqui é pleura espessada, pericárdio espessado também. Então o linfoma ele tem essa característica mais de espessar e empurrar do que invadir. Então aqui é um PET-CT que eu mostrei umas imagens para vocês mostrando a ávida captação pela glicose marcada com flúor 18. Então, a gente tem aqui atrás esse espessamento pleural, bem importante. E no mediastino? O mediastino, ele acomete mulheres entre quarta e quinta década. A gente, 3 mulheres para um homem, tá? Geralmente, quando se descobre, às vezes, a lesão, ela tem um crescimento mais insidioso, ela já está em bulk, ou bulk, que é a lesão com mais de 10 centímetros de diâmetro. Pode ter um crescimento rápido também. E 30 a 40% dos casos vai ter essa síndrome da veia cava superior. E a causa é desconhecida, né? Então a gente vê aqui que tem um alargamento do mediastino, que tá anormal, isso aqui tudo é conglomerado de linfonodomegalias, que a gente vê melhor aqui na tomografia. E aqui também a gente tem esses linfonodos mediastinais e pré-carinais, aqui é a carina, onde divide a traqueia. Aqui também é um outro linfoma de mediastino, então a gente tem toda essa massa de linfonodos. Aqui a gente tem derrame pleural, bilateral, ó. Isso aqui tudo a gente encontra nesses linfomas de mediastino. Pode ter no esôfago também é bem raro, menos de 1% dos linfomas do trato gastrointestinal vão acometer o esôfago. Os sintomas são inespecíficos, às vezes pode ter disfagia, perda de apetite, pode ter vômitos, mas também podem ser assintomáticos. Então, a gente pode ter esse espessamento, esse aumento de volume do esôfago, que é bem típico do linfoma de esôfago. O linfoma gástrico, ele é bem frequente, né, ele, do trato gastrointestinal é o mais comum, ele acomete em torno de 60 a 75% dos casos. O primário é em 2 a 5% dos casos é do tipo malte, pode estar relacionado à bactéria Helicobacter pylori. Ele é unifocal e acomete mais o antro do que o resto. O secundário tende a ser multifocal, quando ele é primário, né, ele é mais o antro gástrico, e quando ele é secundário, ele pode acometer vários locais. Então, aqui a gente vê um linfoma gástrico acometendo a porção superior, né, do estômago. Aqui a gente já vê um linfoma gástrico mais difuso, então toda a parede gástrica espessada, tudo isso aqui é a parede espessada do estômago. Aqui a gente tem também acometimento do duodeno, então a gente tem um espessamento bem importante dessas paredes do duodeno. A gente também pode ter acometimento do intestino delgado, por sinal é uma das malignidades mais comuns do intestino delgado, e ela pode ter várias apresentações, ela pode ser nodular, ele pode ser ulcerado, ele pode ser exofítico, ele pode ser infiltrativo, ele pode ser de qualquer jeito. Então aqui, na verdade, a gente tem um exofítico, né, reduzindo a luz ali do cólon, né, aqui a gente tem a gente tem uma lesão
do intestino delgado, reduzindo a luz ali da alça, e ela exofítica para fora, né? Então a gente tem também vários linfonodos retroperitoneais e junto da lesão, a gente tem vários linfonodos que são também bem característicos. Aqui a gente também tem uma outra lesão, uma grande lesão, comprometendo o intestino delgado, também é uma lesão exofítica. Aqui a gente tem conglomerado de linfonodomegalias, que é bem sugestivo de linfoma. Então aqui a gente tem um acometimento mais difuso, toda a parede espessada, diferente daquele que era exofítico. Então aqui a gente tem tudo isso aqui é a parede espessada. Aqui tem uma lesão mais exofítica, então ele pode acometer de diversas formas. O PET aqui ajudando a gente ver essa lesão. A gente pode ter também acometimento dos cólons, mas o seco e o reto são as porções mais acometidas, então a gente pode ter esse mesmo acometimento difuso ou focal, pode ser infiltrativo, pode ser polipóide também, pode ser ulcerado. Então, aqui nesse caso ajuda também o fato de ter o comprometimento da tireoide, né? Então, a gente também já vai pensar em linfoma, né? E esse caso aqui, lembrar que pacientes gestantes e puérperas, elas têm uma imunidade mais baixa, é bem comum a gente ver linfoma, infelizmente. Então, aqui a gente vê o fetinho, né, de barriga para baixo numa ressonância. E então, é bem comum. O pâncreas é bem raro, tá? Menos de 2% dos primários, e ele pode ocorrer em até 30% dos secundários. Ele também pode ser focal ou um acometimento mais difuso do pâncreas. A ecografia, às vezes, pode ajudar, mas ela, claro que o exame de imagem, como tomo ou ressonância, vai mostrar muito melhor. E aqui a gente também tem um acometimento mais difuso do pâncreas, com linfonodomegalias. E aqui a gente também tem acometimento de alça intestinal. Todas essas imagens pretas são imagens que estão captando no PET, isso aqui são linfonodos, tem até no fígado, ó. Tá? Então, no fígado a gente tem geralmente o difuso do tipo não Hodgkin. Primário é raro, é mais em pacientes imunocomprometidos. O secundário é relativamente frequente. Então, a gente pode ter vários nódulos, nesse caso aqui, esses nódulos hipodensos ou hipoatenuantes. A gente pode ver também no PET-CT, ajuda bastante a gente ver a captação desses linfonodos e desses nódulos. A gente pode ter acometimento renal, geralmente é bilateral, com essas massas hipoatenuantes que realçam menos do que o parênquima, então o parênquima está realçando bem branquinho, e essas massas aqui que não realçam, então a gente vê um aumento difuso aqui na ecografia dos rins. A gente também pode ter acometimento dos vasos hilares, né? Então a gente tem essas massas, que é uma ressonância, né? Mostrando acometimento difuso dos hilos renais. Aqui a gente tem uma imagem de um PET captando intensamente esse marcador, esse radiofármaco. Então, em conclusão, o envolvimento extranodal pelo linfoma tem sido descrito com várias aparências diferentes. Então, ele pode ser de tudo que é jeito que a gente possa imaginar. Quando a doença extranodal é encontrada, ou seja, fora dos linfonodos, é mais provável que a histologia subjacente seja um linfoma não Hodgkin do que a doença de Hodgkin, porque o não Hodgkin é muito mais comum extranodal. Os achados de imagem que sugerem linfoma incluem linfonodomegalias generalizadas, como eu mostrei para vocês, ou conglomerados nodais e grandes massas de tecidos moles, com pouca evidência de destruição local. Então, o linfoma ele mais empurra, tem um efeito de massa, que a gente gosta de falar, de deformar, quando a gente vê aqueles linfomas de face, do que destruir propriamente o tecido, as estruturas ósseas adjacentes, tá?
quando os recursos de imagem não são específicos, a avaliação radiológica ainda desempenha um papel na determinação do local e da estratégia de biópsia. O diagnóstico de linfoma geralmente requer múltiplas modalidades de imagem, né? Então a gente tem que fazer um estadiamento desse paciente, como eu mostrei para vocês, e o PET está desempenhando um papel progressivo no estadiamento e acompanhamento do linfoma. Então, sempre que der para fazer o PET, é o exame de escolha. Esse meu QR Code está desatualizado, acho que não vai dar, mas eu vou mandar para vocês a, a, a aula depois. Tudo certo, pessoal? Perguntas?